Oi, gente, bem-vindos para mais um vídeo. Esse vídeo é um complemento do vídeo que eu fiz de uma live falando sobre substrato. Eu ia falar também de como você reaproveitar esse substrato. E não deu tempo. Eu fiquei na obrigação de passar para vocês, né? Já que era o tema e não foi explicado para vocês. Então, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Mônica Suculentas e Companhia. Hoje eu vou mostrar 3 formas de vocês reaproveitar o seu substrato. Seja ele quando você traz de uma flora, de um garden, e aquele substrato não tem nada a ver com o seu. Seja ele quando você cultiva. Além de cultivar, você também produz para comercializar, compra de fornecedor. O substrato que vem desse fornecedor não é igual ao seu. Ou também se esse substrato estiver contaminado. Então, são 3 formas para você reaproveitar, com certeza, e vai dar tudo certo. Já te convido a deixar seu curtir, se inscrever, compartilhar. Quais os tipos de substratos que eu reaproveito e como eu reaproveito cada um deles, tá bom? Então, nesta bacia eu tenho o substrato que eu uso, tá? Que é a minha receita, que inclusive eu tenho aqui no canal, tem uma playlist onde eu mostro quais os ingredientes que eu utilizo. Tanto o substrato que eu compro mudas dos fornecedores, tá? É um substrato que não é igual ao meu, porque este substrato, ele é próprio para o clima da estufa onde o produtor produz suas mudas, tá? Ele é aerado, ele drena bem, mas não é igual ao meu, que cultivo também plantas na chuva, e o produtor não cultiva plantas suculentas na chuva. Os grandes produtores, né, gente? Tudo em estufa climatizada. Quantidade de sol ideal, a rega no tempo certo, os produtos que eles já aproveitam, colocar na planta, tudo no tempinho certo, tudo programado. Ótimo. Aí eu tenho outro tipo de substrato que eu reutilizo, que são de plantas que foram minhas, que eu plantei. E por algum motivo, a planta não foi bem, ou eu precisei replantar para trocar esse substrato grande para o vaso, então aí eu também reaproveito. Mas dentro desse substrato que é o meu, aquele que está novo, como esse aqui, por exemplo, olha. Eu fiz um replante depois de uma decapitação. E a decapitação, o tronquinho não me brotou nada, nada, tá secando. Então, isso aqui eu vou jogar tudo no lixo? Não, gente, eu reaproveito, vou dizer como. Aí eu tenho também, por exemplo, um vaso desse que tá com um substrato que é meu, mas tá muito velho. Ó, tá até folga na borda do vaso. Então, provavelmente, todo tomado já de raízes. Uma decapitação foi bem sucedida, brotou. Então, também reaproveito deste substrato. Este aqui é o mesmo caso. O que pode acontecer quando eu fizer essa troca é ver que o meu substrato, ele está contaminado com cochonilha de raiz, por exemplo. Você pega uma vasilha, um saquinho, tá? Normalmente eu uso saquinho porque aqui dentro da minha estufa não tem um espaço para colocar uns tamborzão grande. O substrato que é meu, tá? Que eu tiro do vaso, que fui eu que preparei, eu ponho em outra sacolinha. Então, eu retiro torrão. Então, estão vendo aqui, ó?
Esse substrato tá novo, gente, novinho. O adubo que eu tô usando, ele ainda está, olha, pra planta ainda absorver nutrientes. Então, por que que eu vou jogar fora? Não, né? A gente tem que economizar pra gente poder ter mais plantinhas, ter mais vaso bonito, né? A gente aproveita. Ó, isso aqui já era o torrão de quando eu fiz o replante. Esse caule aqui eu não vou reutilizar mais. Isso aqui vai pro lixo, se ele não vai brotar mais. Aqui eu tenho outro exemplo deste, olha. Já é do meu substrato, mas tá velho. Eu aperto aqui, ó, e tiro esse excesso. Tá? Se quando eu tirar, e tenho este aqui. Se quando eu tirar esta muda do vaso, tiver cochonilhas, vamos ver se tem. Não tem, gente. A planta simplesmente está brotando mesmo. É uma característica também da planta, né? Às vezes isso pode acontecer. Ou demorei muito para fazer as regas e aí ela começa mais raízes aéreas. Que inclusive eu também tenho um vídeo onde eu explico os motivos que as nossas plantas suculentas podem brotar raízes aéreas. Então aqui tá tudo ok, tá? Este saco é de plantas de fornecedor. Então, olha, a planta vem linda, maravilhosa, mas às vezes, além do substrato não ser igual ao meu, então, por exemplo, a planta para venda vai ficar nesse substrato do vendedor até eu vender a planta. Mas se demorar muito, eu troco. Ou eu trato esse substrato, tá? Porque na maioria das vezes dá muita cochonilha nele, certo? Quando eu tirar e eu ver que tem cochonilha, eu não coloco esse substrato aqui junto, tá? O que que eu faço? Eu vou voltar ele pro vaso e primeiro faço um banho de imersão com o inseticida que eu tenho aqui de costume. Então, ponho uma tigela, uma bacia e mergulho este vaso até a boca dele, para que ele sugue toda esta água com o inseticida para matar. E então, depois que eu sei que exterminou, eliminou com a praga, eu então coloco ele no saquinho onde eu quero, no saquinho, aí eu então armazeno, porque eu sei que eu já exterminei com o problema. Mas mesmo assim, eu trato esse substrato, tá? Por via das dúvidas. É melhor prevenir, né? Então, aqui já você faz uma limpezinha, ó. Essa lindona aqui é a Serengeti, gente. Olha que maravilhosa essa planta. Tem cochonilha. Depois eu replanto ela. Do torrão veio junto raízes, tá? Então, isso aqui eu já faço uma prévia e já tiro o excesso aqui mesmo, tá? Pra jogar fora. Eu não reaproveito. Apesar de que essas raízes, se eu deixar num processo, elas vão se decompor ao longo do tempo com umidade, né? Mas eu evito de usar o máximo de produtos orgânicos, né? A quantidade de produto orgânico da terra é em menor quantidade no meu substrato. Então, para mim, não preciso utilizar essas raízes. Tem gente que usa, tá bom? Aí vai da sua escolha. Deixar no processo para se decompor. Aí é muito trabalho, precisa de espaço. Ótimo. Então, tiro o excesso de raízes e tá pronto para
para que eu reutilize. Então, como que eu faço para reutilizar? Se for um substrato de um fornecedor, né? Só do fornecedor, o que que eu faço? Como na minha receita vai 2 medidas, 2 partes de terra, então eu uso 2 partes dele. 1, 2. E aí eu venho com a correção completo com os outros ingredientes que eu utilizo. Quando eu faço os envios, a gente tem que tirar todo o torrão de substrato. Tira o vaso, tira o substrato e, para não jogar fora, a gente reaproveita. Então, eu entro com a casca de arroz que eu uso, o carvão e perlita. Aí, falta o quê? Adubar. Aí, no caso, eu uso o adubo de liberação lenta. Vocês vão usar o adubo da preferência de vocês. O substrato agora tá quase perfeito para mim poder reutilizar. O que está faltando? A prevenção ou extermínio de cochonilhas que possam estar nesse substrato que eu estou reutilizando. Eu uso ou a terra de atomácia. Quando é sólido, você usa 2 colheres de sopa para cada litro. Aqui eu tenho 2 litros, então você tem que colocar 4 colheres. Então, 2 para 1 litro e mais 2 para o outro litro. Assim, o que que eu tô fazendo aqui, gente? Protegendo da possibilidade de qualquer bichinho, inseto, né? Como o que dá o fungo Gnathes, ou cochonilhas, formigas. Com isso, então, esse agora, então, está pronto para uso, sem me preocupar com praguinhas. No lugar da terra de atomácia, você pode usar também, que eu uso, o diazepam. 1 colher de chá para cada 1 litro de substrato. Ou você pode também plantar e fazer o banho de imersão para economizar na água. Também é uma boa, né? Dá mais trabalho. Então, eu já faço assim e nem por isso eu deixo de continuar prevenção. Por um tempo, às vezes, a gente fica sem, mas logo eles podem aparecer. O reaproveitamento do meu substrato, aquele que eu preparo, eu observo se esse substrato, se tá faltando algum ingrediente, tá? De olhar, você já sabe. Tá muito evidente o carvão, porque quando eu retirei de alguns vasos que tem camada de drenagem, então ficou bastante carvão. Então, eu agrego aqui, para não ficar tanto carvão, que não há necessidade, ficar um pouquinho de cada coisa, tá? Precisa de mais perlita. E faço o tratamento da mesma forma, gente. Ou de atomácia, diazepam, mesma medida, tá? 1 colher de chá por litro, tá? Então, aqui tem aproximadamente 2 litros. E 2 colheres, tá bom? Este, como é tóxico, você tem que tomar cuidado. O pozinho que levanta aqui, ó. Então, o ideal é você usar aí uma máscara e não tocar nele, tá bom? Aí existe outra forma, recomendado pelo Embrapa,
que faz com que grandes produtores reaproveitem seus substratos, né? Que é através do vapor quente. Então, no caso nosso, que é doméstico, você coloca todo esse substrato numa vasilha, tampa, deixa no sol por uma semana e vai revolvendo. Cada dia sim, dia não, você abre e mistura, fecha e deixa. Não pode molhar. É um processo que molha, só que daí é um processo mesmo para grandes produtores, né? Para quantidades enormes de substrato, de terra. Então, no nosso caso, fazendo isso, você também já consegue matar micro-organismos que não fazem bem às nossas plantas. Espero que vocês consigam, então, com essas formas, reaproveitar seu substrato, economizando. Deixa nos comentários qualquer dúvida ou sugestão de vídeo que vocês tenham dúvidas de outros temas, tá bom? Fiquem à vontade. Tchau, tchau.